Eu costumava pensar que a pior coisa que poderia acontecer a uma família era perder alguém que amamos. Eu estava errada. Na manhã em que minha avó bilionária faleceu, segurei a mão dela e prometi que ficaria bem. Ao cair da noite, eu estava sentada em uma poltrona de couro no escritório do advogado dela, encarando um número que fez meu coração parar. 50 bilhões de reais. Foi isso que ela deixou para mim. Não para o meu pai, não para minha madrasta, não para meu meio-irmão. Para mim, meu pai não lamentou a morte da própria mãe. Ele se inclinou para a frente, com a voz calma, mas cortante como vidro, e disse: "Você vai passar isso para o meu nome ainda hoje." Lembro-me de como a sala pareceu encolher quando balancei a cabeça. Não vou. Essa única palavra me custou meu lar. Antes da meia-noite, eu estava parada na calçada com uma mala na mão, expulsa da minha própria família. Pela manhã, destranquei os portões da mansão da minha avó, pensando que estava finalmente segura. Eu não tinha ideia do que aconteceria no dia seguinte ou de quem estaria ao meu lado quando meu pai viesse para tomar tudo. Antes de tudo isso, minha vida era quieta de uma forma que a maioria das pessoas chamaria de esquecível. Eu sou a Estela, e desde que me entendo por gente, fui a pessoa menos importante na casa do meu pai. Não era maltratada de formas óbvias, sem gritos, sem escândalos que os vizinhos do condomínio pudessem fofocar, mas era ignorada com tanta consistência que isso deixava hematomas que ninguém mais via. Meu pai, Roberto, sempre foi focado em controle. Controle da carreira, controle da imagem, controle das pessoas ao seu redor. Amor, para ele, era algo que você ganhava sendo útil. Eu nunca consegui ser útil o suficiente. Eu tinha um emprego normal, pagava minhas contas e mantinha a cabeça baixa. Quando ia para casa nos feriados, minha madrasta, Luciana, sorria de forma tensa e fazia perguntas que pareciam educadas, mas aterrissavam como julgamentos. Ainda no mesmo emprego, não pensou em fazer algo mais ambicioso? Meu meio-irmão Eduardo nem fingia. Ele falava sobre dinheiro do jeito que outras pessoas falavam sobre o clima, constante e casualmente, como se fosse a única coisa digna de nota. Startups, investimentos, o que ele faria quando finalmente colocasse as mãos em capital de verdade. Naquela casa, eu me sentia como uma visita que já tinha passado da hora de ir embora. Minha avó, Dona Margarida, era o oposto de todos eles. Para o público, ela era uma matriarca bilionária com uma mente afiada e uma reputação de ferro. Os jornais adoravam descrevê-la como formidável e inflexível. Mas, para mim, ela era a mulher que fazia o café forte demais, cantarolava sambas antigos enquanto caminhava pelo jardim e insistia que eu me sentasse e comesse antes de contar qualquer novidade. Ela nunca me perguntou quanto eu ganhava. Ela perguntava se eu estava dormindo bem, se sentia orgulho de mim mesma, se estava sendo gentil com os outros e comigo mesma. Quando eu era mais jovem, costumava me perguntar por que ela parecia cansada sempre que meu pai a visitava. Ele chegava com pastas, sugestões, reclamações sutis sobre fluxo de caixa e oportunidades perdidas. Eu não entendia na época, mas entendo agora. Ele nunca ia como filho. Ele ia como um negociador. Depois dessas visitas, a vovó apertava minha mão e dizia: "Me prometa uma coisa, Estela." "O quê?" eu perguntava. "Se alguém tentar comprar seu silêncio ou sua obediência, vá embora." Na época, achei que era apenas um conselho, o tipo que avós dão quando viram o mundo tornar as pessoas duras. Eu não sabia que ela estava me preparando. Conforme a saúde dela começou a falhar, visitei com mais frequência. Não por obrigação, mas porque eu queria. Falávamos sobre tudo, exceto dinheiro. Livros, arrependimentos, a estranha maneira como as famílias podem amar e ainda assim ferir umas às outras. Às vezes, ela me olhava por um longo momento, como se estivesse memorizando meu rosto. Numa tarde, quando eu estava saindo, ela pressionou uma pequena chave de latão na minha palma. "Só por precaução", disse ela. Eu ri e disse que ela estava sendo dramática. Ela não riu de volta. Quando ela faleceu, a casa pareceu mais fria do que nunca. Meu pai assumiu o comando imediatamente. Arranjos, horários, decisões, como se o luto fosse apenas mais um projeto para gerenciar. Eu fiquei de lado, invisível novamente, sofrendo em silêncio. Disse a mim mesma que nada mudaria, que eu iria ao funeral,
Voltaria para minha vida e carregaria a memória dela comigo como uma dor particular. Eu não poderia estar mais enganada, porque minha avó não tinha me deixado apenas memórias. Ela me deixou uma decisão, uma que rasgaria minha família ao meio e me forçaria a descobrir quem eu realmente era quando tudo o que era familiar fosse tirado de mim. O testamento foi lido 3 dias após o funeral. Àquela altura, o choque de perder minha avó tinha se transformado em algo pesado e opaco, como um peso no meu peito cada vez que eu respirava. Entrei no escritório do doutor Daniel Moreira, esperando formalidade, talvez uma divisão educada de bens e depois um retorno silencioso à minha vida. Eu nunca imaginei que aquela sala se tornaria um campo de batalha. A mesa de conferência era longa e polida, do tipo que faz você sentar com a postura mais ereta, sem perceber o motivo. Meu pai, Roberto, ocupou a cabeceira como se lhe pertencesse por direito de nascença. Luciana sentou-se ao lado dele, composta e vigilante. Eduardo recostou-se na cadeira, rolando a tela do celular, já entediado, como se o resultado fosse uma conclusão óbvia. Escolhi uma cadeira perto do final da mesa. O doutor Daniel limpou a garganta e começou, com a voz calma e medida. Falou sobre datas, revisões, testemunhas, sobre minha avó estar em plena posse de suas faculdades mentais quando finalizou o testamento. Meu pai acenou com a mão, impaciente. Apenas leia, disse ele. Todos sabemos como isso funciona. O doutor Daniel não reagiu, simplesmente abriu a pasta e continuou. Quando ele disse meu nome, mal registrei no início. Para minha neta, Stella Harris, deixo a totalidade do meu espólio, incluindo todos os ativos financeiros, propriedades, investimentos e participações, avaliados em aproximadamente 50 bilhões de reais. Por um momento não houve som algum. Então a sala explodiu. O quê? Meu pai disparou, empurrando a cadeira para trás com tanta força que ela arranhou o chão. Isso não é possível. A mão de Luciana voou para o peito. Tem que ser um erro. Eduardo finalmente olhou para cima, a expressão se aguçando. Cadê a minha parte? Eu fiquei paralisada, meu pulso rugindo nos ouvidos. 50 bilhões. O número não parecia real. Parecia uma língua estrangeira que eu não falava. O doutor Daniel levantou a mão. As instruções da sua avó foram explícitas. Meu pai virou-se para mim, com os olhos queimando. Você fez isso, disse ele. Você entrou na cabeça dela. Balancei a cabeça, minha voz mal se sustentando. Eu nem sabia que ela tinha mudado o testamento. Esse dinheiro pertence a esta família, ele retrucou, e eu sou quem deve controlá-lo. A palavra controle aterrissou com peso. O doutor Daniel inclinou-se para a frente. Senhorita Stella, a senhora aceita a herança conforme descrito? Todos os rostos na sala estavam voltados para mim, expectantes, exigentes. Pensei na voz da minha avó. Se alguém tentar comprar sua obediência, vá embora. Ergui o queixo. Sim, disse calmamente. Eu aceito. O silêncio que se seguiu foi cortante, elétrico. A expressão do meu pai mudou então, não para mágoa, não para decepção, mas para algo mais frio. Essa conversa não acabou, disse ele. Eu ainda não sabia o quanto ele falava sério. O verdadeiro confronto não aconteceu no escritório do advogado. Aquele foi apenas o tiro de aviso. Aconteceu mais tarde naquela noite, a portas fechadas, quando não havia mais testemunhas para impressionar nem vozes educadas para manter. Meu pai me mandou ir para casa. Ele não pediu, não suavizou com preocupação ou luto. Venha para cá, disse ele pelo telefone. Precisamos conversar, como uma família. A palavra família deveria ter me confortado. Em vez disso, fez meu estômago embrulhar. Quando cheguei, a casa parecia diferente, quieta demais. As luzes da sala de estar estavam mais brilhantes do que o normal. Cada lâmpada acesa como se aquilo fosse uma sala de interrogatório, não um lar. Meu pai estava perto da lareira, ainda de paletó, a postura rígida. Luciana estava sentada ereta na ponta do sofá, as mãos dobradas no colo. Eduardo estava encostado na parede, mexendo no celular, mas seus olhos se voltaram para mim no momento em que entrei. Sente-se, disse meu pai. Eu sentei. Ele não perdeu tempo. Você vai consertar o que fez hoje, disse ele calmamente. Calmamente até demais. Você vai assinar a transferência da herança para o meu controle
E vamos fingir que esse mal-entendido constrangedor nunca aconteceu. Engoli em seco. Não foi um mal-entendido. A vovó escolheu. Não diga o nome dela assim, ele retrucou. Você sabe exatamente o que fez. Aproveitou-se dela, da idade, das emoções. Isso não é verdade, disse eu, minha voz tremendo apesar de mim mesma. Nunca pedi nada a ela. Eu nem sabia sobre o testamento. Luciana inclinou-se para a frente então. O tom suave, quase maternal. Estela, ninguém está dizendo que você é uma pessoa ruim. Você apenas não está equipada para esse tipo de responsabilidade. 50 bilhões não é um presente. É um fardo. Eduardo finalmente olhou para cima, revirando os olhos. Ela não duraria 6 meses gerenciando esse tipo de dinheiro. Meu pai assentiu. Exatamente. É por isso que estou oferecendo uma solução. Ele caminhou até o aparador, pegou uma pasta e a colocou na minha frente. Assine o espólio para o meu controle. Eu te darei 10%. Mais dinheiro do que você vai precisar na vida. Pode viver confortavelmente, viajar, fazer o que quer que você faça agora, sem pressão. 10%. O número me atingiu como um tapa. Então, você fica com tudo, disse eu baixinho. E eu desapareço. Isso não é justo, disse Luciana rapidamente. Você ainda será parte da família, Eduardo bufou, desde que ela se comporte. Olhei para o papel na minha frente, para o espaço onde minha assinatura deveria ir. Pensei nas mãos da minha avó, finas, quentes, firmes, sobre o jeito que ela me olhava quando falava sobre escolhas e consequências. Eu não vou assinar, disse eu. O rosto do meu pai mudou instantaneamente. A calma desapareceu. Isso não é um pedido, disse ele aproximando-se. Você acha que pode me desafiar e sair impune? Não estou te desafiando, disse eu. Estou honrando ela. A voz dele caiu para um sussurro perigoso. Se você virar as costas para este acordo, vira as costas para esta família. A sala parecia menor, mais quente. Você está escolhendo dinheiro em vez de nós, disse Luciana, sua decepção afiada e ensaiada. Não, respondi, meu coração batendo forte. Vocês estão me pedindo para escolher controle em vez da minha própria vida. Meu pai se endireitou como se algo dentro dele tivesse se encaixado no lugar. Faça suas malas, disse ele. Você tem 30 minutos. Depois disso, está fora. Eduardo sorriu com desdém, já convencido de que tinha ganhado algo. Luciana levantou-se e virou as costas, como se me ver partir fosse inconveniente. Fiquei sentada por um momento, esperando estupidamente que alguém o impedisse. Que alguém dissesse que isso tinha ido longe demais. Ninguém o fez. Foi quando entendi algo que evitei a vida toda. Não era sobre dinheiro. Nunca tinha sido. Era sobre obediência. E no momento em que me recusei a dá-la, deixei de ser família. Arrumei minhas coisas em silêncio. 30 minutos parecia generoso quando meu pai disse: mas o tempo passa diferente quando você percebe que está sendo apagada da sua própria vida. Fui para o quarto onde dormi por anos. As paredes tinham fotos antigas, sorrisos forçados, momentos que pareciam felicidade se você não soubesse o quão cuidadosamente foram encenados. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o armário. Não peguei muito. Roupas, meu laptop, alguns papéis pessoais. Pulei as coisas que de repente pareciam sem sentido presentes escolhidos por obrigação. No fundo de uma gaveta, meus dedos roçaram em algo sólido e frio, uma pequena chave de latão. Por um segundo, apenas encarei aquilo. Minha avó tinha pressionado na minha palma meses atrás. Só por precaução, ela disse. Coloquei no bolso, com o peito apertado, como se estivesse roubando algo sagrado. Quando desci, com minha mala arrastando atrás de mim, meu pai já estava esperando na porta da frente, braços cruzados. Expressão final. Você está cometendo um erro, disse ele. Olhei para ele. Realmente olhei, e percebi que ele não estava com raiva porque tinha perdido a filha. Ele estava com raiva porque tinha perdido o controle. Adeus, pai, disse eu calmamente. Ele não respondeu. Simplesmente abriu a porta e saiu da frente. O ar da noite me atingiu como uma parede. Frio, afiado. Pisei na varanda, minha mala mais pesada do que deveria. O coração batendo tão forte que pensei que poderia vomitar. Atrás de mim, a voz de Luciana flutuou, calma e distante. Não espere que consertemos isso depois.
A porta fechou, não suavemente. O som ecoou na rua silenciosa, selando algo que eu sabia que não poderia ser desfeito. Por um momento, apenas fiquei lá, sem teto, isolada. Os papéis da herança guardados na minha bolsa, valendo mais do que eu podia compreender e totalmente inúteis. Naquele instante, eu não tinha para onde ir. Nenhum plano, nenhuma rede de segurança, exceto pela chave no meu bolso. Entrei no carro e dirigi. As luzes da cidade passavam borradas, enquanto as lágrimas queimavam meus olhos. Eu não sabia o que esperava sentir. Raiva, pânico, alívio, mas principalmente me sentia vazia. Quando os portões de ferro da propriedade da minha avó surgiram, imponentes e familiares, minha respiração parou. Hesitei antes de virar o volante. Aquele lugar sempre tinha sido dela, quente, vivo, cheio de risadas baixas e luz da tarde. Agora ela tinha ido, e eu estava chegando não como visita, mas como alguém que não tinha mais nenhum lugar no mundo. A chave deslizou na fechadura suavemente. Os portões se abriram com um gemido lento e pesado, como se a casa estivesse acordando. Dirigi pela longa entrada, meus faróis cortando a escuridão, e estacionei em frente à mansão. As janelas estavam escuras, o silêncio pressionava. Entrei, meus passos ecoando pelo piso de mármore. O ar cheirava levemente a lustra-móveis e madeira antiga, reconfortante e doloroso ao mesmo tempo. Olá, chamei suavemente. Por um segundo aterrorizante, não houve resposta. Então uma voz veio das sombras. Senhorita Estela. Virei-me, assustada, para ver um homem alto, com cabelos grisalhos dando um passo à frente. Ele usava um terno impecável e uma expressão que mudou de surpresa para algo mais gentil. Seu Tomás, disse ele, o gerente da casa da minha avó. O alívio me atingiu tão forte que meus joelhos quase cederam. Achei que estaria sozinha, admiti. Seu Tomás balançou a cabeça lentamente. Dona Margarida foi muito clara, disse ele. Se você viesse aqui nessas condições, nunca deveria ficar sozinha. Algo dentro de mim se partiu. Pela primeira vez naquela noite, parada na casa que minha avó amava, permiti-me acreditar que talvez, apenas talvez, ser expulsa não fosse o fim da minha história. Era o começo de algo que minha família não podia mais controlar. Não dormi naquela noite. Mesmo que seu Tomás tenha me levado para um quarto de hóspedes aquecido, minha mente se recusava a desacelerar. A cama era grande demais. A casa, quieta demais. A luz da manhã finalmente rastejou pelas cortinas. Sentei-me, ainda com as roupas da noite anterior, quando houve uma batida suave na porta. Senhorita Estela, disse seu Tomás gentilmente, você tem visitas. Meu estômago apertou. Não é minha família, é? Não, ele respondeu. Sua avó pediu por isso. Lá embaixo, no escritório, 2 pessoas esperavam. O primeiro era o Dr. Daniel, o advogado, o mesmo homem calmo que leu o testamento. A segunda era uma mulher que eu não reconhecia, elegante mas discreta, com óculos de aros prateados. Estela, disse Daniel levantando-se, estou feliz que tenha vindo para cá. A mulher ofereceu a mão. Drori Graça Vilela. Eu supervisiono o fundo fiduciário da família. Fundo. A palavra aterrissou diferente agora. Daniel gesticulou para que eu sentasse. Sua avó antecipou o conflito, disse ele sem hesitação. Especificamente, vindo do seu pai. Senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Ela sabia que ele tentaria tomar isso. Ela sabia que ele tentaria controlar você, corrigiu Graça suavemente. Daniel abriu sua pasta e colocou vários documentos na mesa. Selos legais, datas que remontavam a anos. Sua herança não é uma simples transferência de bens, explicou ele. Está protegida por um fundo inalienável e intransferível. Você não pode passar isso para ninguém, nem seu pai, nem seu irmão, nem ninguém, encarei ele. Então, mesmo se eu quisesse, eu não poderia? Graça balançou a cabeça. Sua avó garantiu isso. Qualquer tentativa de coagir você invalidaria as reivindicações deles inteiramente. Meu peito apertou. Ela fez tudo isso sem me contar. Daniel assentiu. Ela acreditava que contar cedo demais colocaria você em risco. Então ele puxou um pequeno pendrive. Tem mais. Seu Tomás fechou as portas do escritório silenciosamente, enquanto a tela na parede ganhava vida. Minha avó apareceu, sentada em sua poltrona favorita.
Estela, disse ela, se você está assistindo a isso, então eu parti, e você provavelmente está sob pressão. Minha respiração falhou. Ela falou calmamente, nomeando meu pai diretamente, não com raiva, mas com decepção. Falou sobre os anos de demandas financeiras, as ameaças sutis, a arrogância que substituiu o afeto. Explicou por que me escolheu. Estela nunca me pediu nada. Ela aparecia. Ela ouvia. Ela tratava as pessoas como pessoas, não como alavancas. O vídeo terminou. Fiquei lá em silêncio, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Ela não te deixou apenas dinheiro, disse Graça baixinho. Ela te deixou proteção. Daniel cruzou as mãos. Seu pai não tem base legal, mas isso não vai impedi-lo de tentar. Pensei no jeito que ele me olhou na noite anterior. O que acontece quando ele vier aqui? Perguntei. Seu Tomás falou pela primeira vez. O tom firme. Então ele descobrirá que esta casa e tudo ligado a ela não é mais algo que ele pode tomar. Na manhã seguinte, o céu estava claro, quase indiferente. Dentro da casa, porém, cada nervo do meu corpo estava em alerta. O som de pneus no cascalho estilhaçou o silêncio. Não um carro. 3. O sedã preto do meu pai na frente. O SUV de Luciana logo atrás. O carro esporte de Eduardo na retaguarda. Eles chegaram. Sussurrei. Seu Tomás assentiu e caminhou para a porta da frente. A campainha tocou aguda, insistente. Seu Tomás abriu. Isso está ficando ridículo, disse Roberto ao entrar, os olhos escaneando a casa. Você teve seu momento. Agora entregue as chaves e os documentos. Luciana o seguiu. Honestamente, Estela, você já foi longe demais. Esta casa pertence à família Harris. Eduardo assobiou. Uau, você se mudou rápido mesmo. Dei um passo à frente. Esta é minha casa agora. Meu pai riu, um som curto e sem humor. Ele caminhou em minha direção. Essa herança está além de você. Você não é qualificada. E certamente não está no comando. O Dr. Daniel levantou-se. Senhor Roberto, sugiro que baixe o tom. Meu pai virou-se para ele. E eu sugiro que se lembre quem construiu esta fortuna. A Dr. Graça levantou-se devagar. Na verdade, Dona Margarida construiu. E ela foi muito clara sobre em quem confiava para levá-la adiante. O maxilar do meu pai travou. Vocês estão manipulando ela. Já chega, eu disse, surpreendendo a mim mesma. Eu não pedi por essa briga, mas não vou entregar isso a alguém que tentou me silenciar à força. Naquele momento, Graça pegou o controle remoto. Já que questionam os motivos, talvez devêssemos deixar a própria Margarida falar. A tela se iluminou. Minha avó apareceu. Roberto, disse ela na gravação, se você está assistindo isso, então já tentou pegar o que não lhe pertence. A sala ficou em silêncio. Você não quer cuidar do legado. Você quer controle, e é por isso que nunca o terá. O rosto do meu pai perdeu a cor. Isso é absurdo, ele retrucou. Mas a confiança tinha sumido. Antes que ele pudesse dizer mais, a porta da frente abriu novamente. Um homem mais velho entrou, alto, composto. Bom dia, Roberto. Meu pai encarou. Desembargador Valdir. O juiz aposentado assentiu. Margarida pediu que eu estivesse aqui se as coisas escalassem. E pelo que vejo, escalaram. Eduardo recuou. O juiz olhou diretamente para meu pai. Qualquer tentativa futura de intimidar ou coagir a Estela pode ser considerada assédio processual e moral. E dada a estrutura do fundo, vocês não têm direito algum a esses bens. Pela primeira vez, meu pai não tinha nada a dizer. Ele olhou ao redor, viu os documentos, a tela, as pessoas ao meu lado e finalmente entendeu. Não era uma negociação, era um fim. Sem outra palavra, ele virou-se para a porta. Luciana o seguiu, a compostura destruída. Eduardo hesitou, depois saiu tempestuosamente atrás deles. A porta fechou, pesada e final. Eu expirei, meus joelhos fracos. Graça colocou a mão no meu ombro. Você fez exatamente o que sua avó esperava. Assenti, com lágrimas nos olhos. Porque naquele momento, percebi algo profundo. Meu pai não tinha congelado porque viu poder. Ele congelou porque percebeu que o tinha perdido. E eu não tinha mais medo dele. Nos dias seguintes, as mensagens continuaram chegando. Algumas ameaçadoras, outras subitamente carinhosas, cheias de nostalgia seletiva. Ignorei todas. Foquei no que minha avó tinha me confiado. Daniel e Graça me guiaram pelas responsabilidades. Começamos a moldar o futuro do fundo.
alocando verbas para educação e auxílio jurídico para pessoas enfrentando coerção financeira. Semanas depois, visitei o túmulo da minha avó e disse a verdade em voz alta, que eu ainda tinha medo às vezes, mas não estava mais perdida. Virar as costas para meu pai não me fez sem coração, me fez honesta. E honestidade é a base de qualquer legado que valha a pena proteger. Ao trancar as portas da mansão naquela noite, entendi algo que gostaria de ter sabido antes. Você não deve seu futuro a pessoas que exigem seu silêncio. Você deve a si mesma permanecer firme, mesmo que isso lhe custe tudo o que é familiar. Essa foi a verdadeira herança, e era uma que eu pretendia honrar pelo resto da minha vida. Se você também sente que está lutando para encontrar sua voz diante de quem tenta te controlar, lembre-se, sua maior riqueza não está no banco, mas na sua coragem de dizer não. Inscreva-se no canal para mais histórias sobre encontrar sua força interior.